Glória a Deus. Todos podem se sentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós estamos concluindo hoje essa jornada dos sinais que seguem quem crê. Nós somos seguidos, mais uma vez enfatizamos. Nós não corremos atrás de sinais. Nós somos seguidos pelos sinais. As evidências de que Cristo está em nós, que a sua palavra está em nós, vão aparecendo através daquilo que nós vamos fazendo. Então, desde a primeira terça-feira, nós estamos trabalhando. O primeiro sinal foi em meu nome, expelirão demônios. Na segunda terça-feira nós trabalhamos, falarão novas línguas. Na terceira, pegarão nas serpentes. Na terça-feira passada, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Hoje, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É algo espetacular. O Salmo 90, ele conclui de uma maneira muito linda, e é um salmo composto por Moisés. O que é importante nós entendermos é que Moisés, ali ele estava com uma experiência de 120 anos. Ele que, como disse algumas vezes aqui, ele tinha tido o privilégio de narrar o homem imortal, incorruptível, que assim era lá no Jardim do Éden, nas dependências do paraíso. Ele também narra a expulsão do Éden e a queda da longevidade. Aí é a primeira vez que vai se ter a ideia de longevidade, porque antes era de vida, antes era ser, e de repente a pessoa passa a estar. Eu estou vivo por 969 anos, mas eu estou, não sou vivo. É aquilo que aconteceu com Matusalém, 969 anos. Então ele narra o homem com no máximo 969 anos, que é o caso de Matusalém. Depois ele mesmo coloca algo assim muito forte, uma derrubada terrível, de no máximo 969 para no máximo 120, em Gênesis 6 e 3. E aí ele diz, ele repete o que Deus diz, ele coloca: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. E aí Moisés, ele tem 3 etapas de 40 anos. Ele tem a primeira etapa dentro do palácio, onde ele recebeu toda a cultura, tudo que era de importante para ser um grande estadista, para ser um príncipe mesmo, da cultura destaque da época no planeta, que era a cultura egípcia. E ele recebe tudo isso, ele sai do palácio, ele resolve sair do palácio, falou: agora eu sei tudo, eu sou o cara. E nas primeiras ações dele, reações dele, ele vê que ele não sabe nada disso. Tudo aquilo que ele recebeu no palácio não era importante. Quando nós falamos isso, muitos antigamente nos seminários era assim: cuidado, colegas, o orador da turma falava assim para os seminaristas: cuidado, porque muita gente sai daqui como saiu Moisés lá do palácio, achando que sabia tudo. Quando ele encara a briga
entre dois hebreus e vai apartar, e os dois se voltam contra ele, ele começa a ficar decepcionado. E depois ele, para defender um hebreu, tem que matar um egípcio e tem que enterrá-lo na areia. E aí ele chegou à conclusão de que não sabia, que era a vida que daria a ele realmente o que ele precisava para ser um grande líder do povo de Deus. Então, com 40 ele achou que sabia tudo. Com mais 40, ele achou que não sabia nada. Deus chega para ele e fala, você vai ser o líder. Eu não sei fazer nada, eu não sei nem falar. Aí Deus diz, você agora sim está no ponto. Então, Moisés começa a trajetória do maior líder em nível humano, porque o maior para valer mesmo foi o Senhor Jesus, com 3 anos e alguns meses de ministério terreno. Mas Moisés, então, tem 40 anos de liderança no povo de Deus. Por que eu estou falando isso tudo? Porque ele resume tudo isso lá no finalzinho. Deus disse, você não vai entrar na terra prometida. E ele lá do alto, ele começa a ver a terra prometida. E ele compõe o Salmo 90. E nesse salmo ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E conclui com aquilo que durante muitos anos foi o moto da SOFAP, que hoje é Ministério Feminino. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Isso é muito forte. Você tem a ousadia de mostrar as suas mãos e dizer, confirma a obra das minhas mãos? Diante de um Deus que diz, através de Paulo para Timóteo, não imponhas a mão precipitadamente, para um Deus que vai por nós, tudo que fizerdes em meu nome, tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. E quando isso acontece, não é a sua mão, já é a mão de Cristo. A sua mão é uma extensão da mão de Cristo. Então, se ela é uma extensão da mão de Cristo, quando ela for imposta sobre alguém doente, Cristo é aquele que detém somente Ele, mais os seus companheiros de divindade, Pai e Espírito Santo, o verbo bará, que é chamar a existência, chamar as coisas que não são como se já fossem. Então, Moisés viu isso acontecer muitas vezes na vara com a qual ele dividiu. Nós ouvimos isso domingo aqui, através do pastor Rivaldo, dividir as águas do Mar Vermelho. Então, você começa a ver que ter mãos não é suficiente. O que importa, o que realmente vale no mundo espiritual, é ter mãos que sejam extensões da mão de Cristo. Para que, ao colocar as mãos sobre as pessoas, essas fiquem realmente curadas. Não vamos nos enganar com algo que acontece no meio messiânico, né? Uma religião messiânica, nipônica, que tem o jurê, que pressupõe que nós temos poder nas nossas mãos, e que ao impormos nossas mãos, isso,
algo grandioso vai acontecer. É por isso que você vê em alguns lugares aí o Saint-Juré, né? Mas não é simplesmente ter mãos, ser humano com mãos, mas sim ter mãos que sejam extensões da mão de Cristo. E também existem nisso tudo, para serem extensões da mão de Cristo, existem pré-requisitos. É muito forte. Quando vieres diante do altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deposita diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com ele, depois vem e oferece a tua oferta. E aí Paulo, ele vai muito forte, quando ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Por quê? Porque o mesmo Paulo que diz, não imponhas a mão precipitadamente. E lógico, aquele contexto era um contexto de ordenação de presbíteros. Mas, veja, as mãos, quando isso, aí para você entender, isso você tem que ir lá no Salmo 90. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, de uma maneira prática, num povoado chamado Pedra Branca, podemos dizer que está dentro da Grande Aracaju, está no município de Laranjeiras, em Sergipe. Hoje nós temos templo próprio lá, mas antes no salão que tínhamos, um bom salão, numa quinta-feira que nós chamávamos de Quinta-feira da Libertação, muitas pessoas estavam necessitadas e nós fizemos um trato com todos. Olha, nós vamos, à medida que Deus for revelando, mostrando para nós vamos chamando as pessoas e elas vão recebendo oração. Depois, nós fazemos uma oração um pouco, que poderíamos chamar mais genérica, né? E aí começou a chegar uma cobrança. Tem uma mulher com uma criança, com um menino paralítico aí. E aí eu falava assim, calma, gente, deixa Deus sinalizar. Falaram uma, duas, quando chegou na terceira vez eu falei, pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo que aqui nós estamos trabalhando na ordem que o Espírito Santo está estabelecendo. Mas como existe uma insistência, nós vamos modificar um pouquinho. Nós vamos fazer uma exceção. Que essa mãe venha com essa criança paralítica. E ela veio com a criança. E era um menino, e eu cheguei, peguei o menino no colo e eu falei, olha, agora, preste bem atenção. Vocês acreditam que Jesus cura hoje? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente? E todos disseram, sim. Então tá bom. Olha, mas vai levantar a mão só quem tiver com o coração limpo. Quem tiver com ira e contenda, vai ficar com a sua mão baixadinha. Porque você está precisando de oração e não de fazer oração. Tá bom? Combinado assim? Combinado. Então, quem está com o coração limpo de mãos e puro de coração, né? Quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aí as pessoas levantaram a mão.
Nós levantamos, aí eu orei com o menino no colo. Aí, quando terminou a oração, já agradeci, coloquei ele no chão e falei, vai até a porta e volta. Ele foi no corredor, foi até a porta e voltou correndo para os braços da mãe. Algum tempo atrás, no Itaim, eu encontrei um rapaz que era desse lugar, e eu estava contando, falei, pastor, eu joguei bola com esse menino. Então, impor as mãos, não basta ter mãos, o que é necessário é que as nossas mãos sejam extensões das mãos de Cristo. Se eu sou intérprete do pensamento de Cristo, se eu faço o que Cristo fez, entendi e atendi o que Jesus Cristo fez, ou falou, né? Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí, ele, nesse texto, ele diz, olha, ide por todo mundo. Agora vocês vão, e vocês ao irem, vocês serão minhas extensões. Continuarão aquilo que eu iniciei neste tempo de ministério terreno, de mais de 3 anos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas tem que entender que é todo mundo mesmo. Já falei isso repetidas vezes, parece-nos que muita gente não quer entender que o pessoal dos tempos apostólicos da igreja em Jerusalém não foi chamado de cristão, na Judéia não foi chamado de cristão, em Samaria não foi chamado de cristão, só foi chamado de cristão nos confins da terra, lá em Antioquia. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então é lá, ide por todo mundo, é lá que as nossas mãos serão o quê? Extensões da mão de Cristo. E é impressionante. Hoje eu estive me comunicando com o pessoal da Nigéria, e o que aconteceu? Eu fiquei 1 mês na Nigéria, é um negócio lindo que acontece lá, gente. É tanta maravilha, que depois você não vai conseguir colocar, fazer testemunho, principalmente nós, oliveiras, e além de oliveira, promessa. A gente não sabe ter a estratégia da galinha, que bota um ovinho e faz uma propaganda muito grande. Nós somos da estratégia da pata, bota um ovão, fica quietinho. Nós recebemos tantas bênçãos, acontece tanta coisa no meio promessista, e a gente não sabe propagar. Existe um caso aqui, que eu fiquei abismado, né? Deus nos usou, a Jacira nos levou até um determinado apartamento, fomos orar para a pessoa recebeu a bênção, e uma outra aí, uma pseudo-igreja, pagou para a menina ir lá dar o testemunho como se fosse deles. Bem, como isso é grave. Porque nós não sabemos. Só que os sinais seguem. E as pessoas vão recebendo curas. É impressionante. Essa semana, uma diaconisa falou de um casal. Eu não posso ir lá. Não tem condição, não tem, na minha agenda não tem tempo para eu ir lá cuidar desse casal. Mas você vai lá, diaconisa, você vai fazer isso. Igual acontecia com Paulo. Paulo, lá em Éfeso, eu não posso ir, mas pode levar, leve meu lenço. Isso não é para dogmatizar, gente, porque era, segundo o Dr. Lucas, extraordinária a maravilha nesses moldes. Eles levavam os lenços e aventais de Paulo e as pessoas eram curadas. E aí o que aconteceu? Deus mostrou antecipadamente, a diaconisa fez assim, uma família arrebentada, destruída, voltou de lá
da casa, a família totalmente pacificada. Voltou. E é exatamente como Deus mostrou que a pessoa, o chefe da casa estava, e foi feito o trabalho. Esses sinais seguirão aos que crerem. Seguem aqui quem crê. Quem crê. Simplesmente é assim. Quando o Tiago diz que a fé sem as obras é morta, porque a fé não para na primeira milha, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não para aí. Se ficar só na crença de que Ele existe, aí não funciona ainda. Creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé, vamos cantar? As mãos para adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor.
És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Glória a Deus. Mãos abençoadoras. As nossas mãos começam a ser abençoadoras quando nós estendemos para o nosso irmão, para a nossa irmã e dizemos a paz do Senhor. E essa paz do príncipe da paz, a paz que excede todo o entendimento, será muitas vezes cura na vida das pessoas. Essa mão. Agora, essa mão tem que continuar sendo abençoadora, não só no momento do cumprimento, a paz do Senhor, mas ela tem que continuar sendo abençoadora quando houver uma necessidade. Ora, existe na palavra de Deus a prerrogativa de que quem crê é seguido por 5 sinais. Dentre esses, o sinal de impor as mãos sobre os enfermos e as pessoas ficarem curadas. Acontecerem ressurreições. Como no meu caso, Deus me deu a graça de me dar 3 ressurreições no meu ministério. Ele fez, Ele que ressuscitou. Mas eu fui o agente humano nisso tudo. 2 ressurreições intrauterinas. E uma pessoa no Hospital Assunção de São Bernardo, a pessoa com todos aqueles sinais, os próprios médicos já chamando a família para vir, e Deus fazer obras grandiosas na vida daquele rapaz. Então, é muito mais do que cura, uma ressurreição, sim. Mas vejam, para Jesus, preste bem atenção, se a sua mão é uma extensão da mão de Jesus, tanto faz curar a febre da sogra de Pedro, como ressuscitar Lázaro. Para Jesus, que tem todo o poder, não existe diferença. Você não vai ver sinal de que Jesus suou um pouco mais lá para impor as mãos sobre Lázaro. Não existe. Ele falou para os homens fazerem a parte dele, tirarem a pedra, e aí, depois que os homens tiraram a pedra, falou, agora é comigo. Lázaro sai para fora. Lázaro sai, e aí ele diz, tem mais uma parte humana ainda, vocês vão desatá-lo para que ele fique livre para ir. Então, é assim que funciona com Cristo. Agora, ele ressuscita Lázaro, mas ele ressuscitou a febre. O que é a febre? Esses dias meu filho e minha nora deixaram umas gotas lá, né, que é para isso, que era para o meu neto lá. E eu até tomei. Por quê? Toma ele, você está com febre, baixa rapidinho.
Então você fala, então não é um grande milagre. A cura da sogra de Pedro, que estava com febre. Isso é para mostrar que Jesus, ele é tão poderoso para ressuscitar, como para curar alguém que está com febre, está com a temperatura alta no seu corpo. Então, o que nós precisamos fazer? Deixar que as nossas mãos continuem sendo extensões da mão de Cristo. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E isso deveria ter, desde o início, todos os dias, todas as terças-feiras, eu deveria ter falado. Esses sinais seguirão aos presbíteros, aos diáconos, às diaconisas, aos pastores? Não. Aos missionários? Não. Esses sinais seguirão aos que crerem. Simples assim. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, concluindo essa jornada, você vai dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, que eu seja realmente um abençoador, que a minha mão seja uma extensão das tuas mãos, as minhas mãos sejam extensões das tuas mãos. Falemos com Deus. Senhor, estamos concluindo essa jornada e o que o Senhor quer é exatamente que o teu povo seja muito mais do que um povo de discurso, de palavras bonitas, de sabedoria humana. O Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor quer que demonstremos virtude e poder, como disse Paulo. A nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Faz do teu povo, esse povo poderoso que faz a diferença. Esses sinais estão disponíveis para seguirem os que verdadeiramente creem. Faz isso, Senhor, com o teu povo, capacita o teu povo e o teu nome será glorificado através dos sinais, prodígios e maravilhas. Nós pedimos isso para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, faz isso com o teu povo. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem colocado